Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando, hoje para falar de uma matéria publicada no Outras Palavras, do portal Outras Palavras. A autora é Eleonora Albano, ela é professora titular de fonética e fonoaudiologia, e fonologia, do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. Ela é autora, entre outros livros, de O Gesto Audível, Fonologia como Pragmática, da editora Cortez. Muito bem, esse texto que eu coloquei aqui como a IA e a destruição, falando sobre destruição que a inteligência artificial é capaz de fazer, aqui, em outras palavras, tem o título IA e Guerras, Fé Cega, Faca Amolada. E ela começa assim, a Eleonora Albano. É um texto longo, foi publicado em 14 de janeiro de 2025. Hoje nós estamos no dia 19 de janeiro de 2025. E ela começa de certa forma, da forma como eu vou dizer aqui agora. Eu vou tentar fazer o mínimo de inserções minhas, ou pelo menos não muito longas, de forma que o vídeo não fique excessivo. Perfeito? Bom, de forma irresponsável, Estados Unidos da América e Israel iniciam corrida armamentista através de robôs guerreiros e chatbots. Com eficácia questionável, tecnologias podem levar a desastres. Por trás delas estão a fantasia inovacionista, interesses do rentismo e o lobby das Big Techs. Esse texto aqui, de certa forma, ele corrobora o texto anterior que eu li no meu último vídeo, que foi a crise da inteligência, artificial, onde eu falo que as Big Techs querem que acreditemos que elas possuem fundamentalmente e motivação ideológica, porque se assim ficarmos ignorantes, elas, nessas questões técnicas que sustentam o capital digital, elas conseguem realizar o que elas entendem. Muito bem. Então, mais uma vez, nós estamos falando aqui da questão de inovações, caminhos para o qual a inteligência artificial está indo, as questões ideológicas presentes e não presentes. As Big Techs, por exemplo, têm questões ideológicas, não as que elas manifestam, mas a ideologia do capital, do ganho a toda prova. E o título original dessa matéria, publicada em outro local, no Financial Times, pela Eleonora Albano, é o seguinte: robôs guerreiros e robôs conversacionais, uma conexão explosiva. Quer dizer, nós estamos falando mais ou menos da mesma coisa, com um outro viés. Mas vamos ler o texto para que a gente possa fazer as correlações necessárias e trazer informação importante. Este ensaio debruça-se sobre uma consequência nefasta das ideias errôneas difundidas na internet sobre os chatbots, por exemplo, ChatGPT, etc. O argumento se desdobra em duas partes. Primeiro, mostra-se que a existência dos chamados robôs letais, autômatos, que são Autonomous Killer Robots, reduz a possibilidade de os humanos tomarem a frente das decisões importantes no conflito armado. Como que seria isso? Uma maneira de melhorar esse cenário seria construir uma interface que permitisse a gestão humana de tais robôs. Não obstante, essa tarefa é dificultada pelo fato de a principal ferramenta implicada, a saber, os grandes modelos de linguagem, que doravante nós vamos chamar apenas de GLMs, se basear em corpora, cheios de vieses ideológicos extremamente vulneráveis a ataques cibernéticos. Tais vieses são difíceis de extricar e podem conduzir humanos e máquinas a conversas que levam à escalada de conflitos envolvidos.
Vamos entender porque não foi fácil esse texto, esse início de texto aí, para você entender como que os chatbots se entremeariam em guerras e como que isso seria visível para os seus controladores e quais seriam as consequências se tivessem realmente o controle total da situação. O mito milenar dos autômatos de vigilância e defesa é um subtítulo. O sonho das máquinas inteligentes é muito antigo. Ao contrário do que se costuma crer, não começou quando a realeza e a aristocracia europeias do século XVIII se deliciavam com os autômatos musicais e ou acrobáticos. Ele está falando daquelas caixinhas de música, aquelas caixinhas que estavam fazendo aqueles movimentos e tal, que eram mecanismos, né? Na Odisseia de Homero, Homero narra as peripécias de Hefesto, o deus da metalurgia e do artesanato, cuja legião de escravas douradas realizava tarefas mecânicas repetitivas por meio de foles. Foles são aqueles instrumentos que você tem em órgãos, por exemplo, você bombeia para que o mecanismo, é uma espécie de uma corda, né? Vamos tratar assim para ficar mais fácil. Então, por meio de foles. Faz menção ainda aos fantásticos navios dos fenícios acionados pelo pensamento ao menor sinal de perigo. Os helênicos tinham conhecimentos avançados de mecânica que lhes permitiam mover os autômatos com molas, foles, pistões e alavancas. Durante toda a antiguidade, a Idade Média e a Idade Moderna, essas criaturas artificiais, gente, bichos e seres míticos talhados em vidro, lata ou argila, eram vistas como escravas ou serviçais, destinadas a satisfazer as várias necessidades humanas, inclusive o próprio sexo. Viabilizando as fantasias masturbatórias da nobreza, as bonecas cortesãs contribuíram para reforçar a crença na alma, entre aspas, dos autômatos. Era uma crença, obviamente. Ainda que conservada apenas em parte da Europa medieval, essa arte logo se espalhou para o mundo via Islã, tendo seguido depois para o Oriente. Os orientais usaram-na, sobretudo, para criar autômatos guardiões, a fim de vigiar palácios ou relicários, como por exemplo do Buda. É fácil entender que o fascínio e o pavor suscitado por tais mecanismos tenha feito deles poderosos instrumentos de controle social. Não é, portanto, surpresa que nesse imaginário milenar tenha sido evocado pelas Big Techs e largamente difundido na internet, ou seja, esse imaginário seja evocado e difundido. Na verdade, ele já tinha uma face física, pois era utilizado na indústria do entretenimento, ou seja, em quadrinhos, filmes, séries de TV, que seriam, no caso, ficções. Outro subtítulo: a apropriação da vigilância e da defesa pelas Big Techs. Um relatório do especialista em defesa Roberto Gonzalez, de 2024, mostra como nos últimos anos o complexo militar e industrial dos Estados Unidos vem se deslocando do capital Beltway para o Vale do Silício, para adotar armamentos baseados em inteligência artificial, que nós vamos chamar apenas de IA doravante, e tentar proteger sua computação em nuvem. O Departamento de Defesa estadunidense teve que recorrer à Microsoft, à Amazon, à Google e ao Oracle, concedendo-lhe contratos bilionários. Ao mesmo tempo, o Pentágono priorizou o financiamento de startups de tecnologia de defesas ávidas por sacudir o mercado com inovação célere e metas de crescimento ambiciosas. Nesse cenário, o autor identifica 3 fatores. Primeiro, o modelo das startups do Vale do Silício. 2, as condições de financiamento do capital de risco. 3, as prioridades das indústrias de tecnologia digital. E conclui que a conjunção dos 3 produz armamentos de ponta que, independentemente do custo, tendem a ser ineficazes, inseguros e até imprevisíveis na prática, ou seja, no campo de atuação. Vejamos por quê. Primeiro fator, impõe um ritmo exageradamente acelerado à pesquisa da IA. O primeiro fator é o modelo de startup do Vale do Silício. E um ritmo exageradamente acelerado da pesquisa em inteligência artificial, as IAs, utilizada nesses armamentos. O segundo fator
que nós colocamos aqui como as condições de financiamento de capital de risco, pressiona por resultados que favoreçam os investidores. Obviamente, ninguém vai investir e não vê resposta. O terceiro fator são as prioridades da indústria de tecnologia digital. Esse terceiro fator procura incorporar os modismos do mercado de tecnologia digital ao desenho dos sistemas. Isso deixa vários flancos abertos ao hackeamento e aos erros da comunicação entre humanos e máquinas, o que pode provocar grandes desastres estratégicos se você estiver usando chatbots em conversas para guerras. Os robôs guerreiros autômatos de Israel é um terceiro subtítulo. A indústria de armamentos autônomos tem avançado muito graças à inteligência artificial. O estado que mais investe hoje nessa tecnologia é, sem dúvida, Israel. Vejamos abaixo como o país chamou para si os investimentos ocidentais na perpetuação da indústria armamentista. Lucy Suckman, professora emérita da Universidade de Lancaster, no Reino Unido, estuda o militarismo contemporâneo com o respaldo de uma longa carreira voltada à crítica científica e humanitária das áreas de inteligência artificial e da interação homem-máquina. Em seu artigo publicado no site Stop Killer Robots, em fevereiro de 2024, ela analisa o relatório técnico anexado à acusação de genocídio que a África do Sul impetrou contra Israel no Tribunal Internacional de Justiça de Haia, intitulado Uma Fábrica de Assassinatos em Massa, a face interna do bombardeio calculado naquela região lá. Não vou falar o nome para não dar problema de retirada do prelo do meu vídeo, ok? Mas você sabe a que guerra que está se referindo. O texto faz revelações aterradoras sobre aquilo que a autora denomina a máquina de matar acelerada por algoritmos. Essa é a parte mais importante. A destruição promovida pelas grandes linguagens de máquina, cujo aprendizado e má interação entre homem e máquina e seus desenvolvedores fizeram vários movimentos ineficazes e, ao mesmo tempo, movimentos predatórios. Mas ela vai explicar melhor. Essa máquina contém um sistema de mira operado por IA, e cinicamente denominado de Rapsora, que é, entre aspas, o significado é o Evangelho. Ela permite que as forças de defesa do país citado combinar uma autorização mais permissiva para o bombardeio de alvos civis naquela faixa, que eu não vou mencionar o nome, mas você sabe de que se trata, com o afrouxamento das restrições relativas às baixas esperadas. Sanciona-se assim o envio de mísseis a áreas civis densamente povoadas, inclusive prédios públicos e residenciais. Ou seja, se ele está mirando o indivíduo, está se fazendo vista grossa a todo um conglomerado de existências de coisas públicas e privadas ao lado, que não seria o interesse, nem o objetivo, nem o foco da destruição, estrategicamente falando. As diretrizes legais internacionais exigem que os edifícios selecionados para bombardeio sejam alvos militares legítimos e estejam vazios no momento da destruição. Isso é uma lei de guerra. Você vai destruir um potencial centro de contra-ataque das tropas estrangeiras ou algum ponto nevrálgico, algum ponto importante, estratégico, que de preferência esteja vazio de civis, que não esteja em funcionamento de terceiras unidades, referentes a outras coisas que não sejam alvos militares. É isso que ela quis dizer. Então, a nova política das FDIs petulantemente viola-as, produzindo uma sucessão ininterrupta de ordens de evacuação que são impraticáveis para a população daquele local, contígua lá ao Estado de Israel, cada vez mais confinada a pequenos enclaves naquela faixa, que eu estou evitando de falar o nome. Essa seleção de alvos é facilitada pela extensa infraestrutura de vigilância dos territórios ocupados. Além disso, ao declarar que toda a superfície da faixa esconde túneis subterrâneos, onde o grupo que se opõe à ocupação está, o país
atacante então legitima a faixa inteira como objeto de destruição. Então, além de declarar que toda aquela superfície daquela faixa esconde túneis subterrâneos onde os resistentes se localizam, o país que ataca legitima a faixa inteira como objeto de destruição. Isso nós estamos vendo, né? Claro que se você acompanha pelas redes tradicionais, as hereditárias, as que são chamadas oficiais, obviamente que você vai ver uma informação de que isso está correto, é assim mesmo, porque afinal de contas ali existiam pessoas ligadas à contraofensiva dos ocupantes, que estariam, eles ocupantes, no direito de fazer isso por sofrerem terror daquelas populações, o que é inverídico. Bom, dessa estratégia operacional decorre a necessidade de um fluxo ininterrupto de alvos candidatos. Para atender a este requisito, o Rapsora, que é o tal Evangelho, foi projetado para acelerar a geração de alvos a partir de dados de vigilância, criando o que a autora chama de fábrica de assassinatos em massa. Vão morrer muitos, independente de estarem ou não ligados a essa resistência, adotando um termo proposto por um ex-oficial das forças de segurança. Assim, o bombardeio do país ocupante naquela faixa mudou o foco de seleção de alvos por IA da precisão e exatidão para a aceleração da taxa de destruição. Então ela perdeu em precisão, perdeu em exatidão, aumentou os focos ou indiscriminadamente aumentou focos. Um porta-voz das FDIs admitiu explicitamente que o bombardeio da faixa é pautado pela ênfase nos danos e não na precisão. Em outras palavras, eles não querem atingir aquele alvo essencialmente militar, eles querem destruir o máximo possível. Foi admitido por eles. Zucman segue apontando que isso muda a narrativa de uma tecnologia consistente com o direito internacional humanitário e com as convenções de Genebra para outra, que é focada na autonomia da geração de alvos, que garante velocidade e eficiência arrasadoras. Eficiência, no caso, considerada que destruiu o máximo possível, quando que o alvo seria então destruir e não destruir focos militares ou de resistência. Nesse sentido, as fontes de inteligência do país ocupante admite que as operações são concebidas para impactar a população civil, sob o pretexto de que essa é a única forma possível de eliminar o grupo resistente, que você sabe qual é o nome dele. O recurso de Israel à produção algorítmica de alvos deve ser entendido como no contexto acima mencionado da absorção das operações de guerra pelas redes. As redes absorveram as operações de guerra, enraizando-se no imaginário cibernético da Guerra Fria, ou seja, o combate baseado em dados se viabilizou na década de 1990, acenando como uma solução tecnológica para o velho problema da análise situacional na lógica militar. Porque existem regras, né, e lógicas. Num campo de batalha em rede, que é diferente do que havia antes dessa mudança de foco, os dados se movem à velocidade da luz, interligando sensores e atiradores e plataformas. Poupam-se vidas de militares enquanto a população civil de território alvo é dizimada. Ou seja, fazendo poucas incursões ou incursões mais ou menos programadas para destruir muitos, você poupa quem está ali no combate, né? Mas não poupa as populações civis que não são alvo da guerra. Protege os soldados que ocupam e deixa desguarnecidas as populações. Mas parece que esse, infelizmente, é o objetivo. A autora aponta que os dados são assim naturalizados, isto é, tratados como sinais objetivos emitidos por um mundo externo e não como fruto de uma cadeia de tradução de sinais legíveis por máquina para sistemas de classificação e interpretação criados por estrategistas militares. Traduzindo, são tratados como sinais objetivos emitidos por um mundo externo,
ou seja, um mundo que não está presente, um mundo que não está em loco, e não como fruto de uma cadeia, ou seja, de sinais legíveis de máquina por sistemas de classificação dentro da ótica militar, de guerra. Está sendo feita não por estrategistas, mas por uma IA que pega um campo maior, preserva os soldados e agride os civis naquela faixa ocupada. Assim, a ideia de que a coleta de dados baseia-se no seu valor é substituída pelo investimento contínuo na infraestrutura de cálculo, que constitui o ativo mais valioso dessa indústria atualmente. Ativo de cálculo. Infraestrutura de cálculo. Esse investimento, baseado em uma fé cega na vigilância movida a dados, eu vou discordar aqui da autora e da citada pela autora. Não houve uma fé cega na vigilância movida a dados. Na minha interpretação, houve um movimento intencional de destruição em massa na faixa para facilitar a ocupação e eliminar pessoas. Bom, mas esse é um conceito meu, você pode discordar. Vou ler de novo. Esse investimento, baseado numa fé cega na vigilância movida a dados, decorre do desejo fantasioso de envolvê-los diretamente nas decisões, por mais que sua proveniência e tratamento possam ser questionáveis por analistas sérios e militares. Eu digo. Tudo isso ocorre no contexto de um compromisso político-econômico do Estado ocupante em estabelecer como fornecedor líder de tecnociência militar de última geração, sobretudo nos combates baseados em IA. Haja vista que o principal instituto da tecnologia do país, o Technion, tem um programa de pesquisa super equipado e financiado que trabalha exclusivamente sobre sistemas autônomos industriais, inclusive armamentos. Explica-se assim a diferença cínica do Ocidente quanto às negociações de paz naquela faixa. A corrida armamentista atual está convenientemente sediada no país que ocupa a faixa. Os Estados Unidos investem e se beneficiam dessa indústria, mantendo-a estrategicamente longe de casa, porque ele ganha conhecimento ali com aquilo que está acontecendo. Então, o investimento financeiro é, na realidade, um investimento. Por outro lado, mantém em casa a pesquisa estratégica de alta tecnologia de segurança de rede, isto é, a que versa sobre esses armamentos devem ser utilizados e protegidos de crimes cibernéticos. Um assistente militar linguageiro é um outro subtítulo. Veremos abaixo que a IA e, em especial, sua versão linguageira, os chatbots, não se presta ao uso de planos estratégicos militares. Além do problema praticamente insolúvel da segurança, há, conforme já mencionado, o das saídas dos sistemas que simulam a linguagem natural, que tem um lado inerentemente imprevisível. Ela está falando aqui que os desenvolvedores não controlam tudo que emerge da rede para o chatbot utilizar. Então isso aí poderia ser poderia ser uma pane no sistema, porque o sistema poderia trazer uma linguagem que seria uma alucinação e seria um ponto de fragilidade. Sem contar que a rede ela pode ser hackeada, então você não teria segurança. Então, eles não têm segurança no sentido de que podem ser hackeados e que os sistemas que simulam a linguagem natural podem estar sofrendo alucinações ou emergindo fatos que não são inerentes ao processo. Então as decisões seriam erradas, né, e baseadas em coisas inexistentes. Então haveria perda de tempo, inclusive colocando o próprio agressor em risco. Vejamos primeiro por que a segurança necessária à estratégia militar é inconciliável com o mundo digital, que era o que eu estava dizendo em primeiro lugar. Para tanto, admitamos de saída que uma aplicação em rede segura é praticamente inalcançável. Sim, tudo é hackeável se você está em rede. Se você não está em rede,
Se você tem uma rede particular para fazer um movimento, tudo bem, mas ele está em rede, tanto é que ele se baseia no Google, na Amazon, etc. O jornalista David Lee, responsável pela cobertura de IA no Financial Times, publicou uma excelente análise das falhas de segurança das grandes linguagem models, dos modelos de grande linguagem, no site da empresa, de uma delas, a Hidden Layer, em maio de 2023. Vamos então passar em revista os principais argumentos desse autor, que no caso é o David Lee. O autor começa comentando as profundas transformações trazidas pela IA aos espaços de trabalho nas últimas décadas. Um bom exemplo é o uso das GLMs para a redação de documentos legais, que chega a 80% em algumas empresas no setor jurídico no Reino Unido. Ele segue mostrando que os GLMs são especialmente vulneráveis a abusos. Em outras palavras, eles prestam-se a criar malware, phishing ou outros conteúdos maliciosos. Fornecem também informações enviesadas, imprecisas e o mesmo danosas, decorrentes de manipulações encobertas, aquelas que não foram varridas da rede. As falhas de proteção das solicitações a eles enviadas facilitam violações de propriedade intelectual e privacidade de dados, quando eles podem buscar uma peça, por exemplo, que tenha dono e direito autoral, e ela entra num documento indevidamente sem a liberação. O mesmo ocorre com as ferramentas de geração de código, sujeitas à introdução subreptícia de erros e vazamentos, que é o chamado hackeamento. Além disso, segundo o autor, os GLMs ajudaram a diminuir a fronteira entre a internet e a Dark Web. Nós já fizemos um vídeo aqui sobre a Dark Web e sobre a Deep Web. A internet como um todo, 100%, ela tem a Surface, que são 5% disso que é a web que nós convivemos com ela, onde você tem lá as URLs, você tem os links, você tem as suas páginas e as páginas, as plataformas, etc. Abaixo disso, os outros 95% são a Deep e a Dark. A Deep Web é tudo o que acontece na web com endereços ocultos, onde emergem N coisas que podem estar acontecendo que não são coisas limpas, que não são coisas éticas, que não são coisas que a humanidade imagina. E 5% do total da web é a Dark. A Dark é onde acontecem crimes, tráficos, é o crime potencialmente. E os grandes sistemas de publicações de polícia, FBI, etc., tem links na Dark exatamente para rastrear os crimes de tráfico de pessoas, de órgãos, de drogas, etc. Então, o autor das GLMs ajudaram a diminuir a fronteira entre a internet e a Dark Web. Olha bem, ele nem falou a Deep, ele falou a Dark. A Dark é aquela que está lá 5% lá no fundo, que é ligada à criminologia. Hoje é fácil encontrar kits de ferramentas de ataque para o uso de ransomware no comércio ilegal de criptomoedas. A inteligência generativa permite acesso instantâneo e sem esforço a toda uma gama de ataques furtivos, podendo fornecer phishing e malware a quem quer que ouse pedir. Os vendedores de scripts estão se especializando cada vez mais nesse serviço. É corriqueiro, por exemplo, aceitarem encomendas de kits para burlar filtros. Neste caso, a burla é viável porque o chatbot sintetiza na hora a parte maliciosa do código cada vez que o malware é executado. Isso se faz por meio de uma solicitação simples à interface de programação de aplicativo da provedora usando o prompt descritivo projetado para ignorar os filtros inerentes. Os anti-malware atuais têm dificuldade de detectar esse truque, porque ainda não possuem mecanismos para monitorar código perigoso no tráfego de serviço da grande linguagem, ou dos GLMs. Ainda que porque está avançando cada vez mais, os algoritmos estão aprendendo outras coisas que os programas ainda não têm.
Ainda que textos maliciosos sejam detectáveis e até bloqueáveis em alguns casos, em muitos outros o conteúdo em si, assim como a solicitação associada, são projetados para parecer benignos, naturais. A geração do texto usada em golpes, phishing e fraudes pode ser difícil de interpretar se não houver mecanismos de detecção das intenções subjacentes, o que envolve procedimentos complexos que ainda são incipientes, ou seja, aquilo que foi criado que rastreia um 100% de internet, surface ou deep ou dark, ainda não se criou critérios de separação. Existem populações, inclusive que trabalham precarizadas, limpando a internet de assuntos indesejáveis, mas não de mecanismos de acesso, em que a inteligência artificial também varre e que me traz como algo benigno porque é enganador, da deep ou da dark. Por isso, ela é ineficiente, ela pode trazer muita sujeira do fundo para a superfície e executar tarefas. Bom, as ferramentas baseadas em GLM podem ainda causar danos acidentais quanto à vulnerabilidade de código, a existência de programas de recompensa por detecção de bugs e de bancos de dados, CVE e CWE, mostra que a codificação segura não é por hora mais que um ideal a se buscar. Então existem programas de recompensa para aqueles que são hackers, mas que estudam ao contrário, tentando deter o hackeamento, para detectar bugs e de bancos de dados, mas a codificação não é segura por enquanto. Então isso significa que a inteligência artificial está navegando às cegas. Poderia um assistente de programação como o Copilot resolver o problema, produzindo códigos melhores e mais seguros do que um programador humano? Não, com certeza não. O programador humano ele é um engenheiro. Não necessariamente, pois em alguns casos eles podem até introduzir armadilhas nas quais um desenvolvedor experiente não cairia. Quer dizer, quem tem que estar ali é um engenheiro de máquina. Como os modelos de geração de código são treinados em dados codificados por entes humanos, é inevitável que também incorpore alguns dos maus hábitos, já que não tem meios de distinguir entre as boas e as más práticas de codificação. O jornalista então aponta ainda que estudos recentes de segurança de código gerado pelo Copilot chegaram à conclusão de que, apesar de, em geral, introduzir menos vulnerabilidades do que um humano, ele tende a se fixar em alguns tipos, além de gerar código razoável em resposta a prompts ligados a falhas antigas que não foram resolvidas. Um dos problemas é justamente o extremo despreparo dos usuários, nós. Em princípio, eles já deveriam saber que os serviços gratuitos em rede são pagos com seus dados. É claro, quando você está lá no Facebook, nas plataformas de uma maneira geral, fazendo gracinha e postando, você está permitindo que os seus dados vazem, suas preferências e todos que você traz para a sua página e que estejam ali coligados com você, também estão fornecendo dados, Então, os serviços gratuitos de rede, você entra no Facebook, ninguém te cobra para estar lá dentro, ninguém te cobra para Instagram, ninguém te cobra para lugar nenhum. Por quê? Porque na realidade você está sendo usado. A inteligência artificial está varrendo seus dados. E todos que tiverem ligação com você, está me faltando a palavra aí, engajamento. Todos que engajarem com você, linkam e trazem outros links, É como uns piercings que tinham antigamente, em que você repassava por um comando de e-mails, que você tinha uma caixa de e-mails, na sua caixa de e-mails você tinha várias pessoas que você lotava lá, para poder disparar uma mensagem. E todas aquelas mensagens, o link que você estava levando, estava absorvendo e formando dados para vender para grandes corporações, como e-mails ou links úteis. Entendeu? Então o usuário não sabe disso. Ele não sabe o que é uma coisa que é propositalmente uma armadilha.
Então, um dos problemas justamente é o extremo despreparo dos usuários. Em princípio, eles já deveriam saber que os serviços gratuitos, aparentemente em rede, são pagos com seus dados e os dados de terceiro que eles conseguirem engajar. No entanto, é comum que as questões de privacidade sobre as novas tecnologias só se classifiquem depois de superado o entusiasmo inicial. A cobrança pública de medidas e diretrizes ocorre apenas quando uma inovação já se tornou corriqueira. Foi assim com as redes sociais e está apenas começando com as GLMs. E mesmo as redes sociais atualmente estão começando a se opor a medidas e diretrizes. Por isso que o mundo, os sistemas de justiça dos países e as constituições estão querendo criar normas e regras. Mas para criar normas e regras você tem que ter profundos conhecedores para saber com que você está lidando. Isso demanda tempo. Enquanto isso, eles estão inchando de dados a seu respeito, Então, a cobrança pública de medidas e diretrizes ocorre apenas quando a inovação já se tornou corriqueira, que é o que está acontecendo agora. Foi assim com as redes sociais e está apenas começando com as GLMs. Sendo que as GLMs, muito pouca gente, o próprio desenvolvedor, não sabe o que está acontecendo exatamente, porque ela está varrendo toda uma web. A Surface, a Deep e a Dark. O acordo de termos de condição para qualquer serviço baseado nas grandes linguagens, os grandes modelos de linguagem, os GLMs, deve explicitar como os nossos prompts de solicitação são usados pelo provedor de serviços, mas são frequentemente textos longos, escritos em letra miúda e estilo pouco transparente, com um aceito escrito bem grande assim, para você falar, olha essa porra, e tum, no aceite. E não é transparente. Quem não quer passar horas decifrando contratos de privacidade, inclusive por causa da linguagem, deve, portanto, assumir que cada solicitação que faz ao modelo é registrada, armazenada e processada de alguma forma. Deve esperar, no mínimo, que os seus dados sejam adicionados ao conjunto de treinamento, podendo, portanto, vazar acidentalmente em atendimento a outras solicitações. Além disso, uma expansão rápida da IA, muitos provedores podem optar por lucrar vendendo os dados de entrada para empresas de pesquisa, anunciantes ou qualquer outro interessado. E é por isso que as grandes plataformas não querem mais fazer rastreio e eliminar mensagens consideradas criminosas, indesejáveis ou perfis falsos. Por quê? Porque eles trazem informação para a rede. Então, com a expansão rápida da IA, a IA precisa, antes da regulamentação, absorver o máximo de dados, porque isso representa dinheiro para a plataforma, para ela poder vender para empresas de pesquisas, principalmente para anunciantes e qualquer outro interessado em qualquer manobra, seja ela lícita ou pretensamente lícita. Outro problema é que, embora o objetivo principal dos GLMs seja reter um bom nível de compreensão do seu domínio-alvo, eles podem, às vezes, incorporar informações excessivas. Podem, por exemplo, regurgitar dados do seu conjunto de treinamento e acabar vazando segredos, tais como informações de identificação pessoal, tokens de acesso, etc. Se essas informações caírem em mãos erradas, as consequências podem, obviamente, ser muito graves. Funciona como se você estivesse alimentando hackers. O autor lembra ainda que a memorização inadvertida é um problema diferente do overfitting. Essa é uma aderência, o overfitting é uma aderência excessiva aos dados de treinamento em função da duração das estratégias por trás das GLMs. Já a memorização excessiva é uma falha em generalizar escolhas dos pares na base da internet que pode levar o algoritmo a pinçar e expor informações privadas acidentalmente. Finalmente, o citado pelo autor adverte, em conclusão, que a segurança e a privacidade não são as armadilhas da IA, as únicas da IA generativa ou chatbots. Há também inúmeras questões legais e éticas, como precisão e imparcialidade das informações, bem como a sanidade geral das respostas fornecidas por sistemas alimentados por GLMs, como veremos abaixo. As incertezas inerentes aos grandes modelos de linguagem, mais um subtítulo.
Em outros escritos eu expliquei detalhadamente como os GLMs simulam a linguagem natural através de um método que calcula a palavra mais provável numa cadeia linear, varrendo a internet e medindo coerência das candidatas com uma base de dados densamente anotadas pertencente à empresa proprietária do modelo, em geral uma Big Tech, Amazon, Google, Microsoft, OpenAI ou Oracle. O que ela está fazendo? É um modelo estatístico, certo? É fundamental que o público entenda que tais robôs não são inteligentes porra nenhuma e que muito menos são sencientes, quer dizer, eles não se sabem como se espalha na internet. Sequer são inteligentes, né? Aqui vou ter que repetir uma explicação brevemente a fim de combater uma metáfora. Repetir essa explicação brevemente a fim de combater uma metáfora tendenciosa difundida pelos próprios provedores para estimular os usuários a manterem com as máquinas conversas que expandam e enriqueçam a base de dados. É o seguinte, trata-se da afirmação de que as GLMs alucinam, isto é, vomitam incongruências, contrassensos e até ofensas à semelhança de um humano que perdeu a razão. Sim, quando compreendemos a mecânica do funcionamento desses modelos, fica claro que o fenômeno de fato ocorre, mas é puramente físico, isto é, segue o padrão de outros casos em que um sistema dinâmico de equações apresenta mudanças abruptas repentinamente. Os segredos dos GLMs é emular convincentemente as descontinuidades das línguas naturais humanas, tentando apenas prever a próxima palavra estatisticamente. Isso eu estou dizendo. Isso é possível graças a 3 ingredientes: a apropriação do conteúdo inteiro da internet para a empresa proprietária, a ação de uma gigantesca rede neural recorrente capaz de calcular a estatística de associação entre milhões de palavras em tempo real, e isso elas fazem em décimos de segundo, milionésimos de segundo, os chamados transformadores e etiquetas classificatórias criadas e organizadas em vários níveis hierárquicos por legiões de trabalhadores precarizados, altamente qualificados das várias áreas do saber, que acontece em países, por exemplo, da África, que passam por conteúdos inimagináveis. As empresas que terceirizam esse serviço se situam em geral em países pobres, com muitos desempregados de alta qualificação, por exemplo, Índia, África do Sul, Nigéria e Brasil. E muitos são feitos até por pessoas que saem de seus países, mas que têm competência, que vão se estabelecer precariamente em outros países e que não têm visto nem para permanecer lá, e são cooptados por essas empresas e trabalham precarizados. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Assim, os GLMs conseguem lidar com as relações descontínuas como a encontrada na frase: o gato comeu, o rato morreu. O gato que comeu, o rato morreu. Olha, o gato que comeu, o rato morreu. Você pode interpretar isso aí de 2 formas. O gato que comeu, o rato morreu. Ou o gato comeu, o rato morreu. Quer dizer, pode ter sido o gato ou o rato que morreram. Na qual quem morreu foi o gato e não o rato. Sim. Se bem falada com as suas vírgulas no lugar, o gato que comeu, o rato morreu. O gato que comeu, o rato morreu. Consequentemente, igualmente, reconhecer descontinuidades dos verbos, como enraizar, formados por adição de um prefixo e um sufixo a um radical, relacionando-se a outros análogos, como embelezar e empoleirar. Ele rastreia isso tudo e usa o sufixo, o prefixo. Essa operação é puramente linear, quer dizer, prevê uma palavra após a outra a cada passo. Estatisticamente, a rede neural calcula em tempo real todas as probabilidades de concorrência, de co-ocorrência entre os pares de palavras na internet, escolhe o melhor candidato e segue. E ele pode errar. A simplicidade das operações envolvidas é apenas aparente. Os cálculos das probabilidades de co-ocorrência não se aplicam apenas ao vocabulário. O corpus inteiro é anotado em vários níveis de análise, que inclui informações sintáticas, ou seja, regras de conjunção e disjunção, semânticas, ou seja, significados básicos e associativos, e até pragmáticos, referência ao próprio texto e ou ao contexto, como no caso de pronomes pessoais, advérbios de lugar, etc. e tempo. Uma função de otimização seleciona os pares mais aptos a integrar coerentemente todos esses aspectos no texto em construção. Não existe inteligência, isso aí chama-se estatística. Os anotadores linguistas etiquetam as propriedades estruturais do texto.
os das demais ciências humanas e sociais adicionam múltiplas camadas de etiquetas conteudistas e estilísticas. De forma análoga, os anotadores das ciências naturais e exatas adicionam etiquetas hierarquizadas das suas respectivas áreas. Ao final, cientistas da computação familiarizados com transformadores realimentam o feed-forward da rede com uma estrutura multinível resultante. Como veremos abaixo, o funcionamento dos transformadores é comparável à forma mais radical de behaviorismo, ou seja, o condicionamento operante. Os tipos de pares com maior probabilidade de êxito são reforçados, tornando-se cada vez mais prováveis, o que consolida as conexões envolvidas e afeta a escolha do próximo par, ou seja, torna-se um fenômeno comportamental. Claro que não é comportamental humano, mas é como se fosse uma prática behaviorista, ou seja, você pratica e é induzido a fazer algo daquela forma, você reproduz aquilo sempre, para todas as situações. Esse procedimento, são palavras minhas, esse procedimento leva naturalmente a novos exemplos de pares da mesma classe, contribuindo para ampliar sua frequência na rede. E isso pode constituir um erro. Como? Esse é indubitavelmente um excelente método de simulação computacional de linguagem neural ou natural. Entretanto, confundir a sua saída com enunciados naturais equivale a assumir uma mente humana que funciona através de associações sucessivas, quantificadas e recalculadas continuamente, o que não é verdade. Conforme mencionado, essa premissa é coerente com o condicionamento operante. Por isso que ele falou de behaviorismo, um método de controle de comportamento criado nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial e posteriormente adotado pelo macartismo. O seu criador, o psicólogo Burrus F. Skinner, foi acusado de fascismo pelos colegas e reagiu dizendo que o método tinha objetivos puramente educacionais. A discussão está documentada no New York Times, cujos arquivos têm uma versão online da reportagem de Robert Reinhold sobre um simpósio ocorrido em Yale em 1972, no qual as ideias de Skinner foram repudiadas por toda a comunidade acadêmica da sua área. Embora Skinner tenha fracassado com seus projetos educacionais, suas ideias foram resgatadas pelas Big Techs para aproximar os humanos das máquinas. Hoje, infelizmente, o uso indiscriminado do algoritmo que implementa o condicionamento operante das GLMs está afetando o comportamento dos usuários. Quer dizer, nós estamos diminuindo o nosso cérebro, condicionando a traduções mais simples, entrando no modelo behaviorismo, ou seja, behaviorista de comportamento obrigatório, de linguagem pobre, de pensamento pobre, porque nós estamos reduzindo nossa competência pensante à competência da máquina. Isso são palavras minhas. Eles imitam cada vez mais os chatbots, abusando de clichês da mesma forma que aceitam acriticamente os clichês emitidos em resposta às suas perguntas. Eles quem? Os usuários. O exposto deixou claro que os transformadores não produzem conhecimento novo, pois apenas parafraseiam a forma superficial de raciocínios simplórios e simples que são as chaves da internet. O que mais existe na internet são coisas simplórias, pouco pensadas, comportamentos medíocres. Assim, só funciona como mecanismo de pesquisa quando se quer compilar informações de fontes fidedignas. Porém, a avaliação de fidedignidade é incerta, pois raros sites contam com moderadores e ou curadores. Alguns são muito fracos, embora tenham pessoas boas operando lá dentro. Como se pode imaginar, às Big Techs só interessa contratar anotadores, não moderadores e curadores, que são caros. Porque o moderador é alguém que tem ciência, o curador é alguém que está ali tomando conta. Ou seja, o foco é na exaustividade e não na qualidade de informação. O anotador, ele só traz a forma. Ele não modera, ele não discute, ele não cura, ele não cuida. Tudo que sai de um transformador realimenta o corpus de entrada. Não há humanos que filtrem e descartem tentativas de respostas falsas ou imprevistas naquele local. Existe lá no rastreio da internet, mas naquele local que o chatbot está te emitindo uma resposta ali, não tem. Então, sem moderação, os erros factuais se tornam corriqueiros
inundando a rede de erros, mentiras e contradições. Você imagina isso aí usado para guerra, para adquirir alvos, para estudos de estratégias militares, com essa capacidade de cometer erros. As perguntas e comentários dos usuários, por ingênuos, sectários ou mesmo ofensivos que possam parecer, adicionam-se automaticamente à base de dados, tornando-se uma fonte inesgotável de vieses potencialmente perigosos, porque são incorporados, e a maior parte é perigoso, porque a maior parte é estúpido. E assim, a falta de pistas para distinguir o verdadeiro do falso dilui paulatinamente a fronteira entre o verdadeiro e o falso. E é nisso que alguns se baseiam. Nesse cenário, o tom cortês e educativo que os chatbots se dirigem a nós seduz, captura o usuário, minando aos poucos a sua consciência das implicações de conversa ou da conversa e sua capacidade de duvidar da resposta. A aceleração da vida atual está, portanto, favorecendo a acomodação generalizada do público e algoritmos que fornecem respostas prontas, fáceis de repetir, agora são palavras minhas, fáceis de digerir e potencialmente medíocres. Conclui, portanto, que além de inseguros, os GLMs são uma ameaça ao pensamento crítico, recurso indispensável na prevenção de desastres estratégicos em qualquer área da vida humana ou das sociedades. Militarismo com GLMs. Armas autônomas é um outro subtítulo. Passemos agora ao derradeiro passo da demonstração do perigo de uma eventual interação entre chatbots e armas autônomas. Um time transdisciplinar constituído por Rivera, Mukobib, Helweb, Lampart, Smith e Schneiderberg avaliou em artigo recente os riscos da escalada de conflitos com o uso de GLMs na tomada de decisões militares e diplomáticas. Eu nunca ouvi falar de um desses caras aqui, mas essa publicação é estrangeira, né? Os autores examinaram os comportamentos de vários agentes da IA em jogos de guerra simulados, calculando suas chances de enveredar por caminhos que possam exacerbar os conflitos multilaterais ao invés de atenuá-los ou até de haver um vencedor de lado a lado. Com base em estudo da ciência política e as relações internacionais sobre a dinâmica da escalada de conflitos, fizeram uma simulação o mais realista possível dos jogos de guerra documentados e criaram uma grade adaptável a múltiplos cenários para pontuar os riscos das ações dos diferentes agentes envolvidos. Diferentemente da literatura precedente, este estudo usou dados qualitativos e quantitativos e se concentrou nos GLMs cedidos por 5 diferentes empresas. Encontrou em todas formas e padrões de escaladas difíceis de prever. O principal achado é o de que tais modelos tendem a desenvolver dinâmicas de corrida armamentista, levando a um conflito maior e chegando em até alguns casos a recomendar o uso de armas nucleares. Loucura, né? Os autores também analisaram qualitativamente os raciocínios relatados pelos modelos para as ações escolhidas e observaram justificativas preocupantes baseadas em táticas de dissuasão e priorização do ataque como as já usadas no país que ocupa lá a tal faixa. Perante a delicada conjuntura dos atuais contextos da política externa militar no Ocidente, concluíram pela necessidade de aprofundar os exames de dados e agir com máxima cautela antes de implantar GLMs para tomar de decisões estratégicas militares ou diplomáticas, mesmo que a simples título de assistente, o assistente deles para tomar alguma decisão. A propósito, as Big Techs já haviam entrado em acordo com os governos em proibir o uso das tecnologias linguageiras para fins bélicos. Essa pesquisa confirmou o acerto dessa medida e a fragilidade das tais tecnologias em questão. Lembremos, por fim, que o comportamento dinâmico dos sistemas de equações que rege o comportamento dos GLMs é um fato físico e que a ocorrência de saltos, apesar de previsível, é inevitável, fazendo parte da própria natureza do sistema. Portanto, nenhum avanço tecnológico poderá corrigir as incertezas inerentes ao funcionamento dos chatbots. É necessário, ao contrário, levar em consideração tais incertezas sempre que se recorre a eles na teoria ou na prática. Ou seja, todas as vezes que você estiver usando aquilo ali, você pode estar incorrendo em erros crassos e perder a pura antecipação.
destruir, mas também ser destruído. Muito bem. Então, esse texto foi um texto difícil, né? Porque a gente falou de corrida armamentista, a gente falou de indústria bélica associadas à IAS, o mito dos autômatos, né, que seriam os robôs, autômatos de guerra, chatbots, etc. A Leonora Albano, que é a autora da matéria, citou vários outros autores aí, e ela fez aqui umas notas dos lugares onde ela tirou, e que é impraticável eu falar aqui, tá bom? Porque são só links. Bom, então eu espero que você tenha gostado desse texto, embora eu reconheça que ele é difícil, nem eu entendi tudo, embora eu tenha traduzido alguma coisa, inclusive alguma coisa que eu traduzi em termos de... Traduzi não do inglês ou de qualquer língua, mas traduzi em termos de informação. Se você discordar, você pode colocar aí no seu comentário, que de repente enriquece o debate. Eu peço que você passe esse vídeo para frente, você discuta, deixe seu comentário, deixe seu like. Eu não preciso de maus comentários nem dislikes para criar engajamento. Eu sei que o engajamento vem de qualquer forma quando alguém dá like ou dislike, xinga ou elogia, mas eu prefiro ter uma relação bonita com as pessoas que estiverem aqui, porque o meu objetivo é trazer informação. Essa informação é do site Outras Palavras, um portal maravilhoso. Se você quiser, é o jornalismo de profundidade e segundo eles, pós-capitalismo, né? Eles aqui têm Outras Palavras, outras mídias, bloco da redação, Outra Saúde, tem vários articulistas e traduzem articulistas de vários periódicos e revistas científicas e institutos do mundo inteiro. Portanto, eu tenho mais que o dever de fazer propaganda. Outras Palavras, um senhor portal. Muito obrigado. Gente, então eu vou terminar, já ficou longo, peço que você me perdoe. Até o próximo programa, pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.